Urgente, Moraes vai investigar você, sim, você, por ser de direita e por apoiar Carla Zambelli. Nesse nosso encontro com justiça, feito a partir de uma Curitiba que tá fria e chuvosa no dia de hoje, eu vou te mostrar uma das maiores loucuras que Alexandre de Moraes já fez na sua vida. E olha que foram muitas, viu? Algo tão alheio, mas tão estranho ao direito que chega a ser surreal comentar isso aqui. E no final eu vou te contar qual que é a razão oculta dessa nova decisão do Moraes, dessa nova investigação contra Carla Zambelli. O que foi que aconteceu, Deltan? Acompanhe comigo aqui essa manchete da Gazeta do Povo. Moraes abre novo inquérito contra Zambelli e exige dados de quem doou Pix para a deputada. Dados de quem doou? Agora quem apoia a Zambelli virou criminoso também. Qual que é o crime para a pessoa ter o seu sigilo devassado para virar alvo, hein? Gente, você achou ruim? Calma, é muito pior do que isso. Mas bora entender o porquê desse novo inquérito. Moraes escreveu na sua decisão, dá uma olhadinha aqui, na página 8 da decisão, que a Zambelli deu uma entrevista em que ela disse o seguinte, que está revendo o plano original de se mudar para a Itália e cogita agora permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo político ao governo Donald Trump. E aí o Moraes diz que isso reforça, como destacado, o intuito de adotar o mesmo modus operandi utilizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para a prática de condutas ilícitas. É o que o Moraes disse. Com base nisso aí, o Moraes agora abriu esse inquérito para investigar a Zambelli pelos mesmos crimes que ele usa para investigar o Eduardo Bolsonaro. Supostos crimes, ou melhor, fantasiosos crimes. Coação no curso do processo e obstrução das investigações. E isso tem uma razão oculta, que eu vou te dizer qual que é lá no final. Agora, olha comigo o que o Moraes ordenou para a PF nessa decisão. Olha aqui, primeiro, o monitoramento e a preservação de conteúdo postado nas redes sociais de Carla Zambelli e Salgado de Oliveira ou de terceiros com ela relacionados, que guarde pertinência com esta investigação. O quê? Oi? O que é, hein? Em primeiro lugar, se o Moraes ele mandou bloquear todas as redes sociais, não só da Carla Zambelli, mas também da mãe dela, do filho dela, então a PF vai monitorar o quê? Vai monitorar outras contas que a Zambelli, porventura, abra lá no exterior? Mas qual que é o poder, a jurisdição que o Moraes tem para fazer isso em relação a uma pessoa que está fora do país, abre uma conta no exterior? É justamente o tipo de invasão à soberania de outros países que os Estados Unidos usaram para detonar o Moraes naquela carta do Trump para o Moraes. É justamente o tipo de abuso que pode fazer os Estados Unidos sancionarem o Moraes. Então vai, Moraes, vai em frente nisso aí, viu? Mas aí, gente, fica pior. Monitorar terceiros, outras pessoas relacionadas a Carla Zambelli? Quer dizer então que eu, você, outros deputados, políticos de direita, pessoas comuns de direita que façam postagens nas redes sociais em apoio a Zambelli, esse vídeo meu aqui, ou então criticando abusos de Moraes nesse caso, como esse vídeo de novo, nós vamos ser todos nós monitorados? Ou talvez até investigados? A investigação vai ser em cima de pessoas e não de fatos criminosos? Gente, isso aqui é a consolidação da destruição do devido processo legal, da democracia, do Estado de Direito, do Império da Lei, do sistema acusatório. E falando nisso, o Moraes mandou abrir o inquérito de ofício, por iniciativa própria, algo absolutamente ilegal. Isso fere o princípio acusatório, que está previsto na Constituição e na nossa legislação processual penal. A investigação criminal ela é de responsabilidade da polícia, do Ministério Público. Mas não no caso de Moraes, né? Ele é o xerife não só do Brasil, se pretende ser o xerife do mundo, até que um xerifão coloque ele no seu lugar. Além de agora, gente, todos nós sermos investigados e monitorados pela PF do Xandão, porque agora nós estamos fazendo posts nas redes sociais sobre a Zambelli, Moraes foi além. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha o que ele mandou ao Banco Central para que informe detalhadamente os valores e os remetentes de Pix para Carla Zambelli nos últimos 30 dias. Não é possível isso. Não é possível, gente. Qual é o crime, Moraes? Qual é o crime dessas pessoas? Essas pessoas elas estavam proibidas por lei de doar dinheiro para Zambelli nos últimos 30 dias? Absolutamente ninguém, nenhum dos apoiadores da Zambelli sabiam que ela sairia do país.
Ninguém é vidente, Moraes. Ninguém tem bola de cristal. Não tem ilícito, não tem crime. As doações para Zambelli eram para ajudar ela a pagar multas judiciais, não para financiar crimes, muito menos fuga. Ninguém sabia dos planos dela. Isso aqui é um abuso gigantesco e mais, é uma violação do sigilo bancário das pessoas, um direito constitucionalmente garantido que só pode ser excepcionado em situações graves em que seja comprovada a necessidade para investigar crimes relacionados a essas pessoas. E Moraes sequer fundamentou essa quebra de sigilo bancário. A Constituição obriga toda decisão judicial a ser fundamentada, sob pena no mínimo de nulidade, no mínimo é nula. Moraes está quebrando o sigilo bancário de centenas, talvez milhares de pessoas. Gente, o Brasil acabou. Acabou. Não tem, isso aí é inconcebível. E eu quero te contar agora qual que é a razão secreta da abertura desse novo inquérito. Na análise que eu postei ontem aqui no canal, falando sobre a decisão que decretou a prisão preventiva da Carla Zambelli, eu mostrei para vocês como que o Moraes ele não consegue indicar e nem dizer qual que é o crime que a Zambelli estaria cometendo em flagrante nas redes sociais dela. Ele só fala de condutas que são não crimes, condutas que estão longe de ser crime. Ele fala de descredibilizar as instituições, como se a crítica fosse punida como um crime no Brasil. Eu mostrei também para vocês que a decisão é inconstitucional, essa decisão de prisão da Zambelli, porque a Constituição não permite a prisão de um parlamentar, a não ser em casos de flagrante de crime inafiançável. E aí, tá aí, gente, agora. O que aconteceu? O Moraes abriu esse novo inquérito agora para quê? Para cobrir a sua cagada. E aqui eu estou usando as palavras que o PGR usou nos depoimentos da ação do golpe em relação ao que ele tinha feito ali num determinado momento. Ele quer, Moraes, cobrir a sua própria cagada, quer esconder, quer corrigir a sua cagada e afirmar agora que a Zambelli está cometendo crimes de coação e de obstrução da justiça e que ela está cometendo isso em flagrante e perpétuo. Tudo para poder justificar a ordem inconstitucional e ilegal de prisão dele. O que não tem nada a ver, porque fugir não é crime. Fugir não é crime de obstrução. Fugir em si não é o crime. Não é um crime no Brasil fugir. Além disso, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos não é criminoso. E nem há evidências de que a Zambelli está fazendo a mesma coisa que ele. Então, vocês têm noção aí do tamanho dos absurdos do Moraes, do castelo de cartas que ele constrói para justificar aquilo que dá na telha dele? Mas tem uma outra razão secreta ainda para esse inquérito. Com essa ordem de mandar a PF monitorar as redes de pessoas relacionadas a Zambelli e de quebrar o sigilo bancário de quem doou Pix para Zambelli, o Moraes claramente quer intimidar os brasileiros a não apoiarem mais nenhum político de direita que seja perseguido por ele e pelo STF. Se apoiar, seja pelas redes sociais, seja com o Pix, você também vai ser investigado, você pode terminar em cana, vai entrar pro inquérito. É isso que o Moraes está fazendo, uma tentativa abusadora, autoritária, diabólica de intimidação. Mas nós não vamos nos deixar intimidar. Nada disso é crime. Mas o STF não tem nem capacidade operacional para ir atrás de milhares de pessoas, ainda que ele quisesse inventar crime onde não existe. A gente responde por o que a gente faz ou não faz, ponto. E mais, nós precisamos permanecer vigilantes e firmes na luta pelas nossas liberdades. E é por isso que eu quero encerrar esse vídeo com chave de ouro, agradecendo aqueles que tornam esses vídeos gratuitos viáveis, a nossa luta pelas liberdades que apoiam isso. Vocês todos e a nossa patrocinadora do canal, a Gazeta do Povo, que nos dá um ambiente para que a gente possa entrar lá no site da Gazeta e estar bem informado para não nos deixar enganar por essas narrativas do sistema. A Gazeta ela defende as liberdades, a crítica, ela defende a possibilidade de a gente falar, ela é contra a regulação das redes sociais que está acontecendo no STF. A Gazeta ela critica duramente todos os abusos de Moraes e ela compartilha dos nossos valores cristãos e conservadores. Ela não se submete aos donos do poder e nem à ideologia da esquerda woke. A Gazeta ela não recebe R$1 de verba do governo federal. Ela só sobrevive com a sua e com a minha ajuda, com as assinaturas, e já foi até censurada pelo Moraes em 2022. E a Gazeta liberou aqui, para você que é inscrito no canal, um super desconto na assinatura, que de R$ 27,90 vai sair por apenas, presta atenção que isso é ridículo, R$1,90 por mês.
Alguém faz a conta aí pra mim, coloca nos comentários quantos centavos isso aí dá por dia. É ridículo, gente. Ridículo. R$ 27,90 por mês vai sair por R$ 1,90. R$ 1,90 por mês. Isso nos 6 primeiros meses, mas você cancela quando quiser. Vê 1 mês, 2 meses, não gostou? Cara, cancela. Mas eu tenho certeza que você não vai cancelar, como eu, vai gostar e vai apoiar esse jornal. Olha, onde que você acha um desconto assim? R$ 27,90 por R$ 1,90 é um desconto aí de 95% do preço e cancela quando quiser. Eu tenho certeza que você não vai cancelar porque você vai gostar e vai querer apoiar esse jornalismo de qualidade, de valores cristãos e conservadores. Tenho segurança absoluta disso e hoje eu tenho um artigo novo, quentinho, saindo lá na Gazeta, em que eu explico o que estão fazendo com Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, o que realmente tinha contra ele e o que não tinha contra ele. E você vai entender ainda melhor como o sistema de perseguição funciona. Como diz lá o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Você vai entender um pouco melhor isso. Então acesse agora aí, acesse agora, quer dizer, gazetadopovo.com.br/Deltan e já confere o meu artigo que vai sair fresquinho daqui a alguns minutos lá na Gazeta. E você também pode usar o QR Code que eu vou deixar aqui na tela para facilitar a tua vida, para você mirar com o seu celular e ser direcionado para a página de assinaturas. Vou também deixar o link aí na descrição do vídeo para facilitar e vou repetir aqui para finalizar, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo para nós todos o jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. Nós nos vemos lá. Um grande abraço. Urgente! Moraes vai investigar você, sim, você, por ser de direita e por apoiar Carla Zambelli. Nesse nosso encontro com justiça, feito a partir de uma Curitiba que tá fria e chuvosa no dia de hoje, eu vou te mostrar uma das maiores loucuras que Alexandre de Moraes já fez na sua vida. E olha que foram muitas, viu? Algo tão alheio, mas tão estranho ao direito que chega a ser surreal comentar isso aqui. E no final eu vou te contar qual que é a razão oculta dessa nova decisão do Moraes, dessa nova investigação contra Carla Zambelli. O que foi que aconteceu, Deltan? Acompanhe comigo aqui essa manchete da Gazeta do Povo. Moraes abre novo inquérito contra Zambelli e exige dados de quem doou Pix para a deputada. Dados de quem doou? Agora quem apoia a Zambelli virou criminoso também. Qual que é o crime para a pessoa ter o seu sigilo devassado para virar alvo, hein? Gente, você achou ruim? Calma, é muito pior do que isso. Mas bora entender o porquê desse novo inquérito. Moraes escreveu na sua decisão, dá uma olhadinha aqui, na página 8 da decisão, que a Zambelli deu uma entrevista em que ela disse o seguinte, que está revendo o plano original de se mudar para a Itália e cogita agora permanecer nos Estados Unidos e pedir asilo político ao governo Donald Trump. E aí o Moraes diz que isso reforça, como destacado, o intuito de adotar o mesmo modus operandi utilizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para a prática de condutas ilícitas. É o que o Moraes disse. Com base nisso aí, o Moraes agora abriu esse inquérito para investigar a Zambelli pelos mesmos crimes que ele usa para investigar o Eduardo Bolsonaro. Supostos crimes, ou melhor, fantasiosos crimes. Coação no curso do processo e obstrução das investigações. E isso tem uma razão oculta, que eu vou te dizer qual que é lá no final. Agora olha comigo o que o Moraes ordenou para a PF nessa decisão. Olha aqui, primeiro, o monitoramento e a preservação de conteúdo postado nas redes sociais de Carla Zambelli Salgado de Oliveira ou de terceiros com ela relacionados, que guarde pertinência com esta investigação. O quê? Oi? O que é, hein? Em primeiro lugar, se o Moraes ele mandou bloquear todas as redes sociais, não só da Carla Zambelli, mas também da mãe dela, do filho dela, então a PF vai monitorar o quê? Vai monitorar outras contas que a Zambelli porventura abra lá no exterior? Mas qual que é o poder, a jurisdição que o Moraes tem para fazer isso em relação a uma pessoa que está fora do país, abre uma conta no exterior? É justamente o tipo de invasão à soberania de outros países que os Estados Unidos usaram para detonar o Moraes naquela carta do Trump para o Moraes. É justamente o tipo de abuso que pode fazer os Estados Unidos sancionarem o Moraes. Então vai, Moraes, vai em frente nisso aí, viu? Mas aí, gente, fica pior. Monitorar terceiros, outras pessoas relacionadas à Carla Zambelli? Quer dizer então que eu, você,
outros deputados, políticos de direita, pessoas comuns de direita que façam postagens nas redes sociais em apoio a Zambelli, esse vídeo meu aqui, ou então criticando abusos de morais nesse caso, como esse vídeo de novo, nós vamos ser todos nós monitorados? Ou talvez até investigados? A investigação vai ser em cima de pessoas e não de fatos criminosos? Gente, isso aqui é a consolidação da destruição do devido processo legal, da democracia, do Estado de Direito, do império da lei, do sistema acusatório. E falando nisso, o Moraes mandou abrir o inquérito de ofício, por iniciativa própria, algo absolutamente ilegal. Isso fere o princípio acusatório, que está previsto na Constituição e na nossa legislação processual penal. A investigação criminal ela é de responsabilidade da polícia, do Ministério Público. Ah, mas não no caso de Moraes, né? Ele é o xerife não só do Brasil, se pretende ser o xerife do mundo, até que um xerifão coloque ele no seu lugar. Além de agora, gente, todos nós sermos investigados e monitorados pela PF do Xandão, porque agora nós estamos fazendo posts nas redes sociais sobre a Zambelli, Moraes foi além. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha o que ele mandou ao Banco Central para que informe detalhadamente os valores e os remetentes de Pix para Carla Zambelli nos últimos 30 dias. Não é possível isso. Não é possível, gente. Qual é o crime, Moraes? Qual é o crime dessas pessoas? Essas pessoas elas estavam proibidas por lei de doar dinheiro para Zambelli nos últimos 30 dias? Absolutamente ninguém, nenhum dos apoiadores da Zambelli sabiam que ela sairia do país. Ninguém é vidente, Moraes. Ninguém tem bola de cristal. Não tem ilícito, não tem crime. As doações para Zambelli eram para ajudar ela a pagar multas judiciais, não para financiar crimes, muito menos fuga. Ninguém sabia dos planos dela. Isso aqui é um abuso gigantesco e mais, é uma violação do sigilo bancário das pessoas, um direito constitucionalmente garantido que só pode ser excepcionado em situações graves em que seja comprovada a necessidade para investigar crimes relacionados a essas pessoas. E Moraes sequer fundamentou essa quebra de sigilo bancário. A Constituição obriga toda decisão judicial a ser fundamentada, sob pena no mínimo de nulidade, no mínimo é nula. Moraes está quebrando o sigilo bancário de centenas, talvez milhares de pessoas. Gente, o Brasil acabou. Acabou. Não tem, isso aí é inconcebível. E eu quero te contar agora qual que é a razão secreta da abertura desse novo inquérito. Na análise que eu postei ontem aqui no canal, falando sobre a decisão que decretou a prisão preventiva da Carla Zambelli, eu mostrei para vocês como que o Moraes ele não consegue indicar e nem dizer qual que é o crime que a Zambelli estaria cometendo em flagrante nas redes sociais dela. Ele só fala de condutas que são não crimes, condutas que estão longe de ser crime. Ele fala de descredibilizar as instituições, como se a crítica fosse punida como um crime no Brasil. Eu mostrei também para vocês que a decisão é inconstitucional, essa decisão de prisão da Zambelli, porque a Constituição não permite a prisão de um parlamentar, a não ser em casos de flagrante de crime inafiançável. E aí, tá aí, gente, agora. O que aconteceu? O Moraes abriu esse novo inquérito agora para quê? Para cobrir a sua cagada. E aqui eu tô usando as palavras que o PGR usou nos depoimentos da ação do golpe em relação ao que ele tinha feito ali num determinado momento. Ele quer, Moraes, cobrir a sua própria cagada, quer esconder, quer corrigir a sua cagada e afirmar agora que a Zambelli está cometendo crimes de coação e de obstrução da justiça e que ela está cometendo isso em flagrante e perpétuo. Tudo para poder justificar a ordem inconstitucional e ilegal de prisão dele. O que não tem nada a ver, porque fugir não é crime. Fugir não é crime de obstrução. Fugir em si não é o crime. Não é um crime no Brasil fugir. Além disso, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos não é criminoso. E nem há evidências de que a Zambelli está fazendo a mesma coisa que ele. Então, vocês têm noção aí do tamanho dos absurdos do Moraes, do castelo de cartas que ele constrói para justificar aquilo que dá na telha dele? Mas tem uma outra razão secreta ainda para esse inquérito. Com essa ordem de mandar a PF monitorar as redes de pessoas relacionadas a Zambelli e de quebrar o sigilo bancário de quem doou Pix para Zambelli, o Moraes claramente quer intimidar os brasileiros a não apoiarem mais nenhum político de direita que seja perseguido por ele e pelo STF. Se apoiar,
seja pelas redes sociais, seja com o Pix, você também vai ser investigado, você pode terminar em cana, vai entrar por inquérito. É isso que o Moraes está fazendo, uma tentativa abusadora, autoritária, diabólica de intimidação. Mas nós não vamos nos deixar intimidar. Nada disso é crime. Mas o STF não tem nem capacidade operacional para ir atrás de milhares de pessoas, ainda que ele quisesse inventar crime onde não existe. A gente responde por o que a gente faz ou não faz, ponto. E mais, nós precisamos permanecer vigilantes e firmes na luta pelas nossas liberdades. E é por isso que eu quero encerrar esse vídeo com chave de ouro, agradecendo aqueles que tornam esses vídeos gratuitos viáveis, a nossa luta pelas liberdades, que apoiam isso. Vocês todos e a nossa patrocinadora do canal, a Gazeta do Povo, que nos dá um ambiente para que a gente possa entrar lá no site da Gazeta e estar bem informado para não nos deixar enganar por essas narrativas do sistema. A Gazeta, ela defende as liberdades, a crítica, ela defende a possibilidade de a gente falar, ela é contra a regulação das redes sociais que está acontecendo no STF. A Gazeta, ela critica duramente todos os abusos de Moraes e ela compartilha dos nossos valores cristãos e conservadores. Ela não se submete aos donos do poder e nem à ideologia da esquerda woke. A Gazeta, ela não recebe R$1 de verba do governo federal. Ela só sobrevive com a sua e com a minha ajuda, com as assinaturas, e já foi até censurada pelo Moraes em 2022. E a Gazeta liberou aqui, para você que é inscrito no canal, um super desconto na assinatura, que de R$ 27,90 vai sair por apenas, presta atenção que isso é ridículo, R$ 1,90 por mês. Alguém faz a conta aí pra mim, coloca nos comentários quantos centavos isso aí dá por dia. É ridículo, gente. Ridículo. R$ 27,90 por mês vai sair por R$ 1,90. R$ 1,90 por mês. Isso nos 6 primeiros meses, mas você cancela quando quiser. Vê 1 mês, 2 meses, não gostou? Cara, cancela. Mas eu tenho certeza que você não vai cancelar, como eu, vai gostar e vai apoiar esse jornal. Olha, onde que você acha um desconto assim? R$ 27,90 por R$ 1,90 é um desconto aí de 95% do preço e cancela quando quiser. Eu tenho certeza que você não vai cancelar porque você vai gostar e vai querer apoiar esse jornalismo de qualidade, de valores cristãos e conservadores. Tenho segurança absoluta disso e hoje eu tenho um artigo novo, quentinho, saindo lá na Gazeta, em que eu explico o que estão fazendo com Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, o que realmente tinha contra ele e o que não tinha contra ele. E você vai entender ainda melhor como o sistema de perseguição funciona. Como diz lá o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Você vai entender um pouco melhor isso. Então assiste agora aí, acessa agora, quer dizer, gazetadopovo.com.br/Deltan e já confere o meu artigo que vai sair fresquinho daqui a alguns minutos lá na Gazeta. E você também pode usar o QR Code que eu vou deixar aqui na tela para facilitar a tua vida, para você mirar com o seu celular e ser direcionado para a página de assinaturas. Vou também deixar o link aí na descrição do vídeo para facilitar e vou repetir aqui para finalizar, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo para nós todos o jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. Nós nos vemos lá. Um grande abraço.